Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Giovanni Nogueira e hoje estou acompanhado do meu colega Bruno Ramos para falarmos um pouco sobre a cefaleia pós-punção dural. Dando início à nossa apresentação pela fisiopatologia, a cefaleia pós-punção dural é uma complicação referente à punção da dura mater realizada para fins de diagnóstico ou terapêuticos ou acidentalmente como uma complicação da anestesia epidural. Julga-se que ela resulta de uma fuga do líquido cefalorraquidiano através do orifício da punção da dura mater e da consequente redução dos níveis de fluido no cérebro e na medula espinhal. Essa perfuração da dura mater, seja ela intencional ou inadvertida, determina a perda de LCR para o espaço peridural. Se essa perda exceder a produção, ocorre diminuição do volume e da pressão do líquido cefalorraquidiano, marcadamente quando o paciente assume a posição ortostática. Bem, apesar do conceito da perda de LCR e da diminuição da pressão subaracnoide estarem bem estabelecidos, o mecanismo de produção da cefaleia ainda não é claro. Há duas explicações possíveis. Primeiro, a diminuição da pressão subaracnoide causaria essa atração de estruturas intracranianas sensíveis à dor, quando em ortostatismo. Segundo, a perda de LCR produziria uma venodilatação compensatória, e esta seria a causa da cefaleia. Agora vamos partir para os sinais e sintomas. A cefaleia pós-punção dural instala-se em 90% dos casos até o terceiro dia após o procedimento, e raramente essa cefaleia se desenvolve entre o quinto dia e a segunda semana após a punção. O desenvolvimento dessa cefaleia imediatamente após a punção é raro e deve alertar o anestesiologista para outras causas. A cefaleia distribui-se predominantemente nas regiões frontal e occipital, podendo irradiar-se para o pescoço e ombros. O grau de densidade dela é extremamente variável, sendo classificado como leve, moderada ou grave. A dor é exacerbada pelo movimento da cabeça e em ortostatismo, e é aliviada pela adoção de decúbito horizontal. Outros sintomas, como náuseas, vômitos, distúrbios auditivos como hipoacusia e zumbidos e distúrbios visuais como fotofobia e diplopia e até a paralisia de nervos cranianos podem acompanhar o quadro de cefaleia pós-punção dural. Partindo agora para o diagnóstico, a característica patognomônica da cefaleia pós-punção dural é o caráter postural dessa cefaleia. De acordo com os critérios diagnósticos da ICHD, a dor aparece até o quinto dia após a punção e desaparece espontaneamente dentro de uma semana ou até 48 horas após o tampão sanguíneo peridural e deve ser acompanhada por pelo menos um dos seguintes sintomas: rigidez de nuca, zumbido, hipoacusia, fotofobia e náusea. O diagnóstico de cefaleia pós-punção da dura mater é frequentemente claro pela história de punção e presença de cefaleia postural. Entretanto, é importante considerar diagnósticos alternativos que podem apresentar sintomas semelhantes ao da cefaleia pós-punção dural. Entre os diagnósticos diferenciais estão tumores intracranianos, hematoma intracraniano, apoplexia pituitária, trombose venosa cerebral, migrânia, meningite química ou infecciosa e cefaleia não específica. Agora a gente vai partir para a parte de tratamento com o meu colega Bruno Ramos. Antes de começar a falar sobre tratamento em si, eu queria citar alguns cuidados preventivos que o profissional pode ter a fim de evitar esse tipo de cefaleia. O primeiro seria a orientação do bisel durante a punção, que consiste em manter o bisel sempre paralelo às fibras de colágeno da dura mater. O segundo seria o tipo de agulha utilizada. Quanto menor a agulha, quanto mais fina for a agulha, menor o pertuito criado e assim menor o extravasamento de líquor. O terceiro seria o número de tentativas, ou seja, quanto mais tentativas o profissional faz, maior a chance de extravasar mais líquor. E por último, a experiência do profissional, que conta bastante. Um profissional experiente, ele vai precisar de menos tentativas e agulhas cada vez mais finas para realizar o procedimento. Agora falando sobre o tratamento, a priori a gente utiliza o tratamento conservador, que consiste em repouso em posição supina, um decúbito dorsal. A gente mantém o paciente deitado, já que a posição ortostática precipita a crise de cefaleia. A gente mantém o paciente bem hidratado e utiliza só analgésicos e AINES. Além disso, existem outros fármacos alternativos, que ainda estão em fase de estudos, mas
alguns médicos já utilizam e demonstram sua eficácia. Seria a cafeína. A cafeína ela pode ser usada 300 mg uma ou duas vezes ao dia. Agonistas de receptores 5-HT, que assim como a cafeína são vasoconstrictores, ou seja, eles combateriam aquele mecanismo de venodilatação compensatória causada pela descompressão. O sumatriptano, apesar de ser utilizado nas crises de enxaqueca e cefaleia em salva, nesse tipo de cefaleia ele se mostrou inefetivo. Já o frovatriptano, ele se mostrou eficaz quando utilizado de maneira profilática por 5 dias. Alguns profissionais utilizam também o ACTH, que seria o hormônio adrenocorticotrófico endovenoso, e a hidrocortisona também, 100 mg 3 vezes ao dia por 2 dias. Mas ambos ainda precisam de mais estudos para demonstrar eficácia. Bom, por fim, quando o tratamento conservador ele é insatisfatório ou a cefaleia é grave e incapacitante para o paciente, a gente opta por um tratamento mais invasivo, que seria o tamponamento sanguíneo epidural, o TSE. O objetivo desse tratamento seria a oclusão da perfuração da dura mater, depositando sangue no espaço epidural, ou seja, no espaço externo a esse orifício da dura mater. A gente introduz de 20 a 30 ml de sangue do próprio paciente e o ideal é que ele seja realizado 24 horas após a punção, podendo ser repetido se o paciente continuar com a cefaleia. Existem outras opções, além do sangue, para usar, como solução salina, mas a solução salina ela se demonstra menos efetiva e com um efeito menos duradouro. E cola de fibrina também pode ser usado para fechar esse canal, mas ela pode causar problemas como algum tipo de meningite. E é isso. Obrigado.